sabe que uma alimentação saudável, a prática de atividade física e dormir bem são um caminho para uma boa saúde, para construir uma boa saúde. Mas às vezes o uso de suplementos se faz necessário. Quando eles são indicados? Com a gente hoje a médica em saúde integral e nutrologia, a doutora Marcela Ramos com a gente. Marcela, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, um prazer Feliz de te receber. Porque a gente vai seguindo a cartilha direitinho. Uma alimentação saudável, de verdade, atividade física, dorme bem, gerencia o estresse. Mas às vezes, por condições, a gente precisa usar suplemento? Em quais condições? Mônica, com certeza. Hoje, por mais que a gente tenha, o primeiro pilar sempre vai ser uma alimentação saudável. A questão da atividade física, o sono, o gerenciamento do estresse, mas com a rotina atual que a maioria de nós levamos hoje e com a alimentação não tão rica mais em nutrientes como antigamente, com certeza alimentação saudável e atividade física são essenciais, mas não são somente isso, não são mais só suficientes. A gente precisa sim suplementar. E aí o corpo pode indicar? Ele pode trazer alguns sintomas e sinais de que a gente precisa dessa suplementação? Com certeza. Eu falo, cada vez mais que a gente tiver esse olhar, né, que a gente conseguir se olhar, entender, o corpo dá sinais a todo momento. Então, um cansaço excessivo, um sono que já não é mais de boa qualidade. Quer ver um sinal muito comum na mulher? Queda de cabelo. Queda de cabelo é muito comum na mulher, cada vez mais comum e geralmente influenciada por deficiências de vitaminas e minerais. Então a gente vê isso também no corpo, além do cansaço, aquele ganho de peso que você não está entendendo porque, aquele inchaço, tudo são sinais do corpo mostrando que está faltando algo ou está até passando, né? Então, assim, realmente o corpo mostra esses sinais, sim. E aí a gente vai verificar por exames de sangue esse tipo de deficiência? A gente consegue verificar, né, por exames de sangue, mas no sangue, muitas vezes, a deficiência demora a aparecer. Então, hoje a gente tem outros exames, né, mais atualizados, a gente consegue ver essa deficiência a nível celular, por espectrofotometria, que é um exame diferente por comprimento de onda. Então, a gente consegue ver a nível celular como estão essas deficiências. Porque às vezes no sangue ainda está normal, mas lá na célula já está tendo essa deficiência e já está mostrando pra gente aqui nos sinais e sintomas. E aí a Marcela separou pra gente por faixa etária, né, digamos assim, quais são os suplementos indicados, tá? Quer fazer uma pergunta? 99897.000 é o nosso WhatsApp, já deixa salvo na sua agenda. E lá no YouTube também você pode conversar conosco, o pessoal me passa a sua pergunta, tá bom? Vamos começar então pela faixa, se não me engano, de 20 aos 40 anos. A gente tem ali alguns suplementos, né? Veja ali vitamina D, complexo B. Por que esses suplementos nessa faixa etária e o que eles indicam? Antes da gente falar especificamente disso, acho que uma coisa que é muito importante, a questão da suplementação, é que acaba que está muito banalizado. Então as pessoas vão numa loja ou num supermercado e saem comprando suplementos, né? Aqui, claro, eu coloquei alguns que são mais comuns de precisar nessa faixa etária, mas sempre lembrar da individualidade, né? Às vezes você está precisando de um complexo B e eu estou precisando do magnésio, isso é uma grande diferença. Mas nessa faixa etária, especificamente, eu escolhi esses nutrientes porque geralmente uma mulher de 20, 40 anos, ela está ali preparando às vezes para ser mãe, então a gente tem que pensar numa questão da fertilidade, né? Então essa questão muito comum às vezes é uma anemia por deficiência de ferro por causa da menstruação, a TPM, então são suplementos que vão ajudar nesses sintomas. Por exemplo, o óleo de prímula e o óleo de borragem auxiliam muito para quem tem sintomas de TPM, tanto sintomas de cólicas menstruais como também sintomas de ansiedade, aqueles sintomas de nervosismo, inchaço, são excelentes, né? Magnésio é um excelente nutriente ali para a célula muscular, para o coração. O ferro, porque muitas mulheres têm essa deficiência justamente pela perda sanguínea mensal, né? A vitamina D, você vai ver que ela vai estar em todas as faixas etárias, porque ela tem inúmeras funções no nosso organismo e a gente tem uma deficiência na alimentação. A gente não tem ela em quantidades em alimentos, a gente só tem ela ativa pelo sol. E apesar da gente morar num país tropical, a gente fica muito entre quatro paredes. Verdade. Então é uma deficiência muito comum. E ali colágeno, whey, creatina, pensando nessa questão da construção muscular, né? O músculo, vocês vão ver que com 60 anos eu também coloquei essa parte de whey, creatina, porque a saúde muscular, a quantidade de músculo que a gente tem, dita muito como está a nossa saúde. Você alertou para essa questão da banalização. Creatina também está nesse nível, não tá? Porque as pessoas compram e vão tomando ali ao bel prazer sem saber a que horas tomar.
Quanto a dose, tomar, né? A dose, se é todo dia ou não, não é, Justamente. Marcelo? A creatina hoje é o suplemento que a gente tem mais estudos científicos sobre hoje, mostrando justamente, realmente comprovando a eficácia dela na manutenção de massa muscular, no ganho de força e também na questão da saúde cerebral. Então, hoje é um excelente suplemento, mas tem isso. A gente tem que ter cuidado com a dosagem, com o horário melhor para ela ser absorvido, né? Com quem tem problema de função renal. Então, é todo um contexto. Não é tão simples assim, só ir lá escolher, né? Eu tenho uma amiga nossa aqui, ela está com 53 anos, e você trouxe, inclusive, algo que eu queria justamente conversar com a Marcela. Porque parece que todos nós, mas principalmente as mulheres, a gente está num cansaço sem explicação. E ela falou, Mônica, me sinto cansada, está na menopausa e queria saber para ela quais seriam os suplementos indicados. Eu falo que, assim, meu público, né, que eu atendo todos os dias no consultório, então, é isso. Mulher acima de 40 anos com queixa de exaustão, né? É cansaço, assim, extremo. É normal a gente se sentir cansada após um dia de trabalho, mas é um cansaço que a pessoa dorme e não recupera, é um cansaço que está sempre com fadiga, né? Mesmo, né? E isso tem muito a ver com deficiências. Claro, a gente, né, principalmente nós mulheres, com esse tanto de papéis, né, como mãe, esposa, casa e ainda trabalho muitas vezes, então tem muitas dessas questões. E o climatério, aí ela colocou bem, né? O climatério e a menopausa realmente traz uma fadiga muito grande se não houver uma reposição hormonal adequada. Claro que precisa de consulta médica para isso, né? Mas nessa faixa etária dela, eu até coloquei de 40 a 60 anos, né? Quais seriam os mais indicados? Você quer ver? Pessoal, vamos colocar aqui pra gente, por favor, dos 40 a 60 anos, os suplementos indicados para Marcela poder trazer pra gente? Ah lá. Isso. Resveratrol, o resveratrol, está escrito errado ali. Tá ali escrito errado. Mas é um antioxidante. Então, nessa faixa etária, os antioxidantes são muito importantes. Por quê? Porque a gente envelhece justamente por causa da oxidação. Até mesmo essas rugas que a gente tem é oxidação. Então, os antioxidantes vão ajudar muito. Né, eu coloquei também a coenzima Q10. Né, a coenzima Q10, ela ativa o metabolismo das mitocôndrias, que são ali responsáveis por nos dar energia. Então, para essa colega aí que perguntou, que eu esqueci o nome dela, é muito importante, por exemplo, é um suplemento muito indicado para melhorar a energia. A coenzima Q10, a L-carnitina, que eu não coloquei ali, mas é excelente também para essa parte de melhora de energia, né? Nessa faixa etária dos 40 a 60 anos, a gente também preocupa muito com a libido, que é uma questão muito importante e que sempre tem no meu consultório também, né? De dificuldade nessa questão de ter vontade mesmo. Então, a libido, ela ajuda, a gente tem outros suplementos que até eu coloquei como o extrato de feno grego e o tríbulos terrestres, e são todos naturais e que vão auxiliar nesse processo de queda hormonal. Então, a gente tem todas essas indicações aí. Era a Silvia Maria. Então, viu o nome dela esses dois aqui. já está indicado, viu? Já Coenzima tá Q10 e L-carnitina vai dar uma ajudinha aí, com certeza. A Lúcia falou o seguinte, tem algum suplemento para intestino ressecado preso? Outro pilar super importante, né? Saúde intestinal. Né? Uma das coisas, primeiro, antes da gente falar em suplemento para intestino, é água, né? Precisa beber água. Uma quantidade adequada. Muitas vezes, intestino preso tem uma relação com uma deficiência na ingestão de água. Então, pelo menos 40 ml por quilo. Então, uma pessoa de 60 quilos seriam 2 litros e 400, por exemplo, de água. Isso sem pensar no dia que você faz um esporte ao ar livre, que você vai ter uma exigência maior ainda, né? Só para as atividades normais, ideal pelo menos 40 ml por quilo. E além disso, na saúde intestinal, o que melhora muito são os probióticos, né? Que são justamente essas bactérias que a gente tem no intestino, que a gente tem uma flora intestinal bacteriana, tanto de bactérias boas quanto ruins. Quando a gente povoa ela de bactérias boas com os probióticos, a gente vai ter um melhor funcionamento do intestino também. Tem a nossa amiga Ana, ela adora tomar sol. Eu a conheço pessoalmente, assim, sabe? Ela tem uma energia, ela falou que toma sol 4 vezes por semana. E a vitamina D dela passa do limite. Algum problema nisso ou não? Depende desse valor aí, né? Geralmente o limite, talvez, que ela esteja falando, é o limite que está lá no exame, né? Que eles colocam lá o valor ideal e tudo. Se for um pouco a mais, não tem problema, ainda mais que é
uma vitamina D absorvida de forma natural, que ela não está nem suplementando, né? Somente pelo sol. Então, com certeza, por causa da vitamina D, não. Mas aí a gente tem outras questões, como câncer de pele, né? Manchas de pele. Então, tem que avaliar tudo isso. A questão da vitamina B, ela é indicada para quê? Eu vi que você colocou ali para cada faixa etária, né? A vitamina D faz o quê? Ela é responsável pelo quê? A vitamina D. B. A B, do complexo B. Do complexo B. Então, o complexo B, nós temos 12 vitaminas, por isso que chama complexo B, né? Então, tem B1, B2, B3, B5, até B12. Cada uma com nome e função diferente. A mais conhecida é a B12, que é a metilcobalamina. A principal função dela é para a saúde cerebral. Então, questão de concentração, memória, sabe? Muito importante nos idosos, a gente vê como está esse nível de vitamina B12, porque muitos têm dificuldade nessa absorção, porque onde que ela está presente? Ela está presente em alimentos de origem animal, principalmente carne e ovos. Geralmente, o idoso já não come tanta carne mais, já tem uma deficiência nessa absorção ali, principalmente pela absorção gástrica ali do estômago. Então, a B12, ela é primordial. E as outras todas do complexo B, em praticamente todas as reações químicas que acontecem do nosso organismo, para o fígado funcionar, para o coração, para tudo ali estar acontecendo, essas vitaminas, elas são o que a gente chama de cofatores, ou seja, elas ajudam que essas reações aconteçam. Então, elas são, assim, suplementos quase que indicados para todo mundo, né? Assim, a gente nunca pode generalizar, mas são vitaminas muito importantes aí nesse metabolismo. A gente está com a ajuda da doutora Marcela Ramos, ela, né, que é médica em saúde integral, em nutrologia, conversando com a gente sobre a importância dos suplementos, ao que devemos estar atentos. Vai fazer a pergunta assim como as minhas amigas fizeram, os meus amigos também? 99897 1000, tá bom? Deixa eu mandar um beijo agora, abraços e beijos, já volto com a doutora Marcela. Estamos conversando hoje no Você sobre o uso de suplementos, né? Quando eles são indicados, como, né, tomar esses suplementos da forma correta para ter resultados. E quem está ajudando a gente hoje é a médica em saúde integral e nutrologia, a doutora Marcela Ramos, com a gente nesse comecinho do ano. Deixa eu trazer mais perguntas aqui, antes da gente entrar na fase 60 mais para suplementos, Sim. tá? Para usar os suplementos. A nossa querida Sandra Moraes. Sandra, um beijo para você. Tem alguma vitamina ou suplemento que acelera o metabolismo? Porque, principalmente para nós mulheres, né? Pós 40, o metabolismo fala assim, vou descansar agora. Gente, é impressionante esses 40, né? Eu cheguei neles também, né? Chegou, já passei, né? Inclusive. Dá uma diferença mesmo, tá? Mas aí a gente tem que ter um cuidado maior, né? Essa é a grande questão. Mas essa parte do metabolismo é uma boa pergunta e sempre as mulheres querem saber, porque eu acho que não existe uma mulher que não quer perder 2 quilos, pelo menos, né? Mas a questão do metabolismo é, primeiro, entender por que o metabolismo está lento, né? Se realmente ele está lento e por que ele está lento. E uma das coisas que faz a gente aumentar é questão muscular. Quanto mais músculo a gente tem, mais o nosso metabolismo é acelerado. Quanto menos músculo, menos, né, o metabolismo é mais lento. Por isso que eu falo que mulher não tem que gostar de fazer musculação. Mulher tem que fazer e pronto. Né? Eu falo que sai sempre do meu consultório com uma receita médica, musculação pelo menos 3 vezes por semana. Então, a musculação, nesse ganho de massa magra, a gente ativa o metabolismo. Muito, então acelera. Além disso, claro, existem alguns suplementos. A L-carnitina mesmo, que eu falei anteriormente, ela ajuda a acelerar o metabolismo. Uma outra coisa que pode deixar o metabolismo diminuído são os níveis de cortisol. Então, quanto mais estresse, mais também vai ter essa diminuição ali do metabolismo. Então, suplementos que ajudam no nível de cortisol, como a rhodiola rósea, que é uma planta, ela também pode auxiliar. Então, depende de qual motivo, né, desse metabolismo estar baixo. Mas uma das coisas é fazer musculação e construir músculo. Não tem jeito. Isso. Ai, não gosto, não tem essa, gente. Tem que fazer, né? Tem que fazer. Vamos trazer, então, os suplementos ali para a faixa 60 mais que a Marcela colocou pra gente. Vitamina D, magnésio, whey, creatina, B12, ômega 3 e antioxidantes. Bom, na fase 60 mais é um público que cada vez mais tem se cuidado, né? Sim. Porque falar 60 anos é idoso hoje, gente, não faz sentido. Não faz sentido. Nós estamos falando aqui de suplementação feminina, né? Mulheres com 60 anos estão no auge aí de carreiras e tudo mais, elas precisam muito. Então aqui a gente pensa em longevidade, performance mental
e envelhecimento saudável, principalmente, né? Quando a gente fala em longevidade, a gente vai estar falando de novo em antioxidantes, né? Como o resveratrol, como vitamina C, vitamina E. Quando a gente fala em performance mental, cerebral, o ômega 3, principalmente o DHA, ele entra muito ali nessa questão da performance mental, como a B12 também. E a gente não pode esquecer da questão muscular. Quer envelhecer bem, quer ter autonomia para levantar do sofá, para sentar no sofá, para fazer as atividades do dia a dia, precisa de ter músculo. Então, ali vai entrar o whey, creatina, justamente para auxiliar nesse processo de diminuir a perda de massa magra, de músculo, que acontece naturalmente com a idade. Após os 40 anos, a cada década a gente perde 1% de massa muscular. Se a gente não agir contra isso, a gente vai chegar com sarcopenia, que é o quê? A perda de massa magra, que é hoje um dos principais fontes de adoecimentos nos idosos, ou seja, acima de 60 anos. Então, isso é uma coisa que a gente precisa preocupar muito e sempre a vitamina D ali, porque melhora muito a imunidade. Nossa. Então, a idade, né, também diminui a nossa imunidade. Então, os idosos também têm essa dificuldade maior, começa a ter muita gripe, muitas dessas doenças, então a vitamina D auxilia muito nesse processo. Deixa eu trazer a nossa amiga Lúcia, ela falou, olha, nunca tomei vitamina, hoje estou com vários problemas de saúde, problemas nos ossos, articulações, artrite, fibromialgia, sinto muitas dores, está com 55 anos e na menopausa. Na vitamina tem a ver com suplemento, só para então, isso daí é interessante, porque às vezes a gente fala assim, suplementos, o pessoal acha que é só assim, suplementos para academia, para ganhar músculo, né, para ficar maromba, e não é nada disso. Suplemento é aquilo que a alimentação não consegue te entregar. É tudo que você tem necessidade além da alimentação. Pode ser vitaminas, pode ser aminoácidos, pode ser minerais, pode ser suplementação hormonal, depende. A gente vai avaliar quais são os suplementos. Tá. As vitaminas são suplementos muito importantes. E aí tem a vitamina A, D, C, B12, né? Tem todo esse contexto. Então, para questões, como ela falou, né, fibromialgia, artrites, né, tudo isso vão ter suplementos que vão auxiliar, né, anti-inflamatórios, como a curcumina, por exemplo, o açafrão, auxilia muito nessas dores articulares. Então, tem várias questões aí para a gente pensar. Outra amiga nossa, a Denilza, 53 anos, menopausa, teve infarto, nova, hein, minha amiga? Sente um cansaço extremo, muita fome, ansiosa, o que poderia ser para ela? E ela não pode fazer reposição. E nesses casos, né, a reposição hormonal já tem que ser avaliada realmente com mais critério, mas tem outros que a gente pode. Por exemplo, um suplemento muito bom para quem já teve infarto, que ajuda ali muito na revascularização miocárdia, é a melatonina, que é um suplemento que é para o sono, né? Mas ele auxilia muito nessa questão de recuperação ali do miocárdio, que é o músculo cardíaco que foi danificado num infarto, por exemplo. Cansaço, temos que avaliar, como eu disse, as vitaminas do complexo B, como que estão esses níveis, né? Ferro, magnésio, todos esses nutrientes podem ter uma fonte aí nessa questão do cansaço. E principalmente no caso dela que já teve um infarto, né? A questão da oxigenação mesmo, né? A diminuição da oxigenação a nível celular como um todo, tanto no cérebro quanto no músculo, vai levar a esse cansaço maior. Então a gente precisa também pensar nessa oxigenação. A Márcia quer saber o seguinte, ela está fazendo reposição hormonal, tem algo natural para a rotina dela? Não especificou para o quê? Para que tipo de sintoma? Ela já usa hormônios, pelo que eu entendi, reposição hormonal. Aí depende, porque assim, tem mulheres que não querem fazer reposição hormonal ou porque não podem. Aí a gente tem alguns fitoterápicos que são naturais ali, que pode auxiliar nos sintomas da menopausa, como, por exemplo, a amora, diminui aqueles calorões, aqueles fogachos, né? Mas para ela que já usa o hormônio, não seria necessário fazer essa outra reposição. Nós temos outra amiga nossa aqui, a Ivanilda, se não me engano, ela falou que está sofrendo com cãibras, está tomando vitamina B6, mas não está resolvendo. Cãibras. Muitas pessoas, a grande maioria acha que é deficiência de potássio, né? Até falar, vai comer banana porque é rico em potássio. Mas geralmente a grande causa de cãibras é deficiência de magnésio. Então, para cãibras, o primeiro suplemento é magnésio, com certeza. Deve ser uma deficiência de magnésio. Para a gente fechar, planejamento de gravidez são esses 3 suplementos. Quando a gente fala em planejamento, né, aumentar a fertilidade, na mulher que está ali na casa dos 20, 30, 40, enfim, no momento ali de engravidar, coloquei foi a coenzima Q10, o ômega 3 e o metilfolato, né?
A coenzima Q10 melhora muito a fertilidade. Então, às vezes, aquelas mulheres que estão tentando engravidar, não conseguem, já fizeram toda a investigação e não tem nenhum problema específico. A coenzima Q10 auxilia muito junto com as vitaminas do complexo B. O metilfolato é essencial porque previne no bebê as doenças ali do tubo neural, né, doenças neurais, e também ômega 3 vai auxiliar numa gravidez mais saudável. Esses 3 não pode ficar de fora de quem está pensando em engravidar. Eu adorei esta conversa com a doutora Marcela Ramos, médica em saúde integral, também em nutrologia, trazendo pra gente um pouco, né, sobre esse mundo dos suplementos, e espero você outras vezes Eu aqui. adoro, né? Você sabe. Eu adoro também. Obrigada, viu, Marcela, até mais. por todo esse esclarecimento. Muito obrigada. Tá bom? Feliz ano novo para você também. E para vocês que participaram também, muito obrigada. Já vou aproveitar, porque a Kátia Cunha perguntou, falou sobre o calor da menopausa. Amanhã eu vou estar com uma farmacêutica bioquímica, a Ângela Faria, que vai trazer algumas coisas fitoterápicas pra gente saber, sugestões. Que ótimo. Não perca, tá? Então, eu vou com Você certeza. também não, viu, Kátia? Agora vamos para entre um café e outro?